Havendo número legal, iniciamos a 40ª sessão ordinária do segundo ano legislativo da 20ª legislatura. Convido o vereador Gadotti para que realize um versículo da Bíblia Sagrada. Em verdade vos digo que se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. João capítulo 8, versículo 51. Obrigado, vereador Gadotti. Senhores vereadores, em discussão, a ata da sessão anterior. Não havendo retificações, declaro aprovada. Solicito ao secretário da mesa, vereador Almeida, que faça a leitura do expediente. Mensagem do Executivo, número 159 de 2022, encaminha o projeto de lei ordinária 205 de 2022, autoriza a abertura de crédito adicional suplementar no orçamento vigente. Matéria do Legislativo, projeto de lei ordinária número 200 de 2022, de autoria do vereador Jonathan Henke, denomina Centro Municipal de Educação Infantil Emma Grutmark Daumann. Requerimento da vereadora Nina Santin Camelo, solicita que seja convidada para participar de sessão plenária a senhora Karina Mendes, coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social Cléria de Maté Bressan, para explanar sobre o trabalho realizado com usuários LGBTQIA+. Moções. Da vereadora Nina Santin Camelo, número 41 de 2022, a Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul apela ao Executivo Municipal para que destine, no mínimo, 5% total de moradias populares de programas habitacionais para mulheres vítimas de violências domésticas em situação de vulnerabilidade social ou econômica, priorizando aquelas que tenham filhos com deficiência e ou menores. Dos vereadores Jair Pedro e Luiz Fernando Almeida, número 40 de 2022, a Câmara de Vereadores de Jaraguá do Sul manifesta aplausos à Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, a SIGES, pelos seus 84 anos de existência e por todo o trabalho realizado em Jaraguá do Sul. Faço também, neste momento, a leitura da resolução número 3 de 2022. Cria comissão parlamentar de inquérito para apurar possíveis irregularidades no SAMAI de Jaraguá do Sul. A mesa diretora da Câmara Municipal, no uso de suas atribuições legais, em conformidade com o artigo 106, parágrafo 4º do Regimento Interno e, considerando que a competência descrita no artigo 8º, inciso 8, da Lei Orgânica, segundo a qual é exclusiva da Câmara Municipal para criar Comissão Parlamentar de Inquérito, CPI, considerando o requerimento de criação de Comissão Parlamentar de Inquérito protocolado no dia 21 de junho para apurar possíveis irregularidades no SAMAI de Jaraguá do Sul, foi subscrito pelo número legal de vereadores e contém um fato determinado a ser investigado conforme artigo 102 do Regimento Interno, considerando que a análise do requerimento pela Procuradoria desta Casa verificou o cumprimento dos requisitos constitucionais conforme o artigo 103 do Regimento Interno, e tendo a mesa diretora o prazo de 5 dias para a publicação de resolução de criação de CPI, findando o prazo na data de hoje, considerando que a Comissão Parlamentar de Inquérito deverá ser composta por 5 vereadores, observando-se, tanto quanto possível, a representação proporcional dos partidos, considerando que os partidos representados na Câmara Municipal foram notificados no dia 23/6/2022 para indicarem seus líderes partidários e estes indicarem vereadores a compor a CPI, considerando que apenas o Partido Progressista não apresentou seu líder, embora devidamente notificados vereadores, presidente, vice-presidente e secretária, considerando que os partidos políticos MDB, Novo, PL, PSDB e Podemos, representados por seus líderes, indicaram os nomes de 5 vereadores para integrarem a Comissão Parlamentar de Inquérito, resolve. Artigo 1º. Fica criada a Comissão Parlamentar de Inquérito para apurar possíveis irregularidades no SAMAI de Jaraguá do Sul. Artigo 2º.
A comissão será composta por 5 vereadores, conforme o artigo 105 do Regimento Interno, sendo que, por indicação expressa dos líderes de bancada dos partidos com representação na Câmara Municipal e respeitada a proporcionalidade partidária, ficam designados para integrá-la os seguintes vereadores: 1. Osmair Luiz Gadotti, MDB. 2. Rodrigo Livramento, Novo. 3. Jefferson Cardoso, PL. 4. Jonathan Henck, Podemos. 5. Ademar Braz Winter, PSDB. Artigo 3º. A comissão terá o prazo de duração de 9 meses, prorrogáveis por mais 3 meses, caso necessário, mediante requerimento aprovado em plenário, conforme artigo 120 do Regimento Interno. A comissão deverá se reunir em até 48 horas, para eleger seu presidente e relator, bem como iniciar os trabalhos. As despesas em decorrência dos trabalhos desta comissão correrão por conta do orçamento próprio do Poder Legislativo. Artigo 6º. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Câmara Municipal de Jaraguá do Sul, 28 de junho de 2022, assinam Jair Pedre, presidente, Anderson Kastner, vice-presidente, Luiz Fernando Almeida, primeiro secretário, e Ademar Braz Winter, segundo secretário. Seria isso, senhor presidente. Questão de ordem, senhor presidente, eu peço, por gentileza, para usar a tribuna. Pois não, eu peço ao vereador que, atendendo o seu pedido, o senhor só não se estenda muito para a gente poder dar continuidade nos trabalhos. Senhor presidente, demais pares dessa casa, vou pedir mais uma vez, o senhor Vinta gostaria de se retirar da comissão processante do SAMAI? Não gostaria. Tá? Eu venho apresentar essa mesa diretora e também aos demais pares dessa casa que o vereador Vinta, juntamente com as empresas dos seus filhos, que são as empresas Vanderlei Winter e Winter, eles também estão sendo investigados tanto pelo Ministério Público quanto pelos próprios depoimentos do SAMAI, que nós temos aqui também, né, que citaram o nome do nobre vereador. O nobre vereador, ele usa a máquina retroescavadeira, ele carrega caminhões lá, trabalha diretamente para esta empresa, né? Não sei se é registrado ou não, e nos diversos depoimentos fala ele como uma das pessoas responsável pela condução dos trabalhos dessa empresa, por mais que estejam em nome de terceiros. Sendo assim, eu alego a suspeição do vereador Vinta, vou apresentar os documentos, certo, para essa mesa diretora, para analisar, e indeferir a participação dele nesta CPI, por tendo em vista de ter participação nessas empresas. É o meu nome, nobre vereador. Seu nome? É. Ademar Braz Winter. Lá não cita meu nome. Não cita vereador coisa alguma. Winter. Winter. Vereador tem Winter. Quantos gato branco, gato preto? O senhor por aí? mora onde, Winter? Né? Tem uma empresa lá estabelecida, Winter? Tem que. E qual é o nome da empresa? Eu moro lá anos e qual anos. Que é a empresa que está estabelecida? O senhor enche caminhão de areia todos os dias lá? Não. Vereadores. O senhor trabalha para essa empresa? O meu filho, quando vende areia, é balança, meu amigo. O senhor não sabe, fica sabendo. Vereadores, por gentileza, por gentileza, por gentileza, por gentileza. Quem conduz os trabalhos sou eu, e nós não vamos tornar isso aqui uma arena, nada parecido. Então, eu peço que os vereadores mantenham o decoro, mantenham o regimento interno e a liturgia do cargo. Por conta disso, vereador Jefferson, o senhor já explicou, o vereador Vinta já se defendeu, eu peço que o senhor volte para o seu lugar e a gente possa continuar os trabalhos, e o senhor vai ter, no momento oportuno, os seus 3 minutos no horário da ordem do dia e os 8 minutos na palavra livre. Por gentileza, todos os vereadores, vamos respeitar as pessoas que estão assistindo a sessão e vamos tornar essa sessão elegante, no mínimo, sem tornar isso aqui uma discussão pequena, que nós vamos seguir, vereador Jefferson, vereador Vinta, e todos os vereadores, nós vamos seguir à risca o regimento. Se algum vereador
se sentir prejudicado pelo andamento da condução da CPI, que já está instaurada, eu digo que tem toda a liberdade do mundo de procurar judicialmente, né, o prejuízo que algum vereador assim sentir que possa ter. Então, eu peço por gentileza, vamos voltar para o seu assento e conduzir o trabalho. Eu preciso do seu deferimento com relação ao que eu acabei de alegar, ou Ok. Eu indefiro o vosso pedido e vou dizer o porquê, vereador Livramento, que está me filmando, né? Eu vou dizer que todos os trâmites, todos os prazos, tudo que foi regimentalmente exigido foi cumprido. Está aberta a ordem do dia. Vereador Livramento, o senhor vai falar no momento da ordem do dia. Está aberta a ordem do dia. O senhor quer falar? Por gentileza, por 3 minutos. Presidente, vereador Vinter, eu preciso deixar claro que eu não acho que o vereador Jefferson quis ser inelegante com o senhor, de nenhuma maneira, não é isso, mas é que em 3 momentos das investigações o seu nome foi citado. No primeiro momento em que os servidores trouxeram as primeiras denúncias para nós, houve essa citação. Junto ao Ministério Público houve também a citação do nome do senhor. Meu nome não. E junto da sindicância também foi falado no senhor. Então, presidente, eu vou reforçar o pedido do vereador Jefferson. De acordo com o artigo 106 do Regimento Interno, parágrafo 5º, fica de maneira bem clara: considerar-se-ão impedidos de atuar nessa comissão os vereadores que estiverem envolvidos no fato a ser apurado. Está claro, está documentado que o nome do vereador Ademar Braz Vinter foi e está envolvido naquilo que será apurado. Então, mediante essa clara restrição estabelecida no regimento interno, eu quero fazer a solicitação para que o vereador Ademar Braz Vinter não faça parte da comissão. Isso precisa ser registrado, porque há uma restrição no regimento interno. E cabe ao presidente da Câmara, quando há essa restrição, fazer esse impedimento, essa deliberação. Essa deliberação precisa passar pelo senhor. Até peço que o senhor chame a equipe jurídica da casa, que se reúna, que faça uma suspensão da sessão para que se avalie essas condições. Nós podemos apresentar os outros documentos, isso pode ser pedido ao SAMAI, mas nós temos também, por prerrogativa de pessoas públicas que somos, nós escutamos isso e estamos trazendo ao senhor, estamos deixando isso registrado. E também está documentado. Ordem, na sequência eu quero... Está na mesa também do vereador Jefferson, ele pode entregar e em outros documentos também podem aparecer. Então seria isso, presidente. Eu queria também deixar registrado o meu pedido. Obrigado. Ok, obrigado, vereador. Vereador Almeida. Questão de ordem. Questão de ordem que levanto aqui nesta casa é o seguinte: as afirmações do vereador Jefferson Cardoso e do vereador Livramento, pública e notória, gravada nesta casa, da qual solicito cópia no ato seguinte, ao final dessa sessão, destes trechos, de que o vereador, leia-se, o vereador Ademar Braz Vinter, está sendo investigado e tem envolvimento em suposições de ilegalidade dentro da autarquia SAMAI. Eu quero só relembrar que nós temos um código de ética nesta casa, e neste código de ética, o qual eu presido a comissão de ética dentro dessa casa, irá analisar, pois, se mediante estas afirmações de que Ademar Braz Vinter, vereador, tem envolvimento real com qualquer ato, ok, será arquivado. Agora, em ato contínuo, não tiver nenhuma comprovação de que Ademar Braz Vinter não tem envolvimento, eu, de ofício, irei instaurar a abertura para apuração de falta de ética e decoro parlamentar nesta casa. Muito bem, continua aberta a ordem do dia. Vereador Jefferson Cardoso.
Às vezes, vereador, líder do governo, eu sinto pena de Vossa Excelência. Vossa Excelência acha que vai levar o quê isso aí? A sociedade cada dia mais acaba conhecendo quem é Vossa Excelência. O senhor acha que eu tenho medo de você? Não tenho medo de Vossa Excelência. Não, o senhor não tem direito à parte agora. Depois o senhor fala o que o senhor quiser. Fala o que o senhor quiser. Só lembre, o senhor é só um agora no Conselho de Ética, o senhor não tem como intimidar absolutamente ninguém. Arrote e assopre o que o senhor quiser aí nesse microfone. Vereador Vinta, não fui deselegante com o senhor sabe disso. Falei com o senhor no seu gabinete antes de começar a sessão. Falei da jogada da turma do prefeito aqui, inclusive deste presidente dessa casa, né, que era justamente isso, serem a maioria, para que o vereador Rodrigo Livramento e o vereador Jefferson não fossem presidente e relator dessa CPI. Ora, nós com maiores dos interesses para tentar apurar as investigações desse problema, aí vai aqueles que nunca tiveram interesse em absolutamente nada com relação ao SAMAI para proteger, sabe lá Deus quem? Aí vem agora querer ser a maioria. Não ia ser. Eu já estava 3, 4 passos na frente de vocês. Vocês ficaram até assustados hoje de manhã, quando eu falei que o vereador Vinta, inclusive, eram investigados e não poderiam fazer parte. E lembrando que o nosso regimento interno não fala absolutamente de provas. Fala de, sim, ser apontados tão somente. Agora, claro, quem vai investigar é a CPI, se o vereador Vinta tem parte disso ou não, ou o Ministério Público, como que já existe a notícia, de fato, o vereador Vinta, da empresa dos seus filhos, apurado nessa questão do transporte de areia para o SAMAI. Novamente digo para o senhor sabe que eu tenho um carinho muito grande pelo senhor, nunca lhe faltei com respeito, o senhor sabe disso, inclusive procurei, antes de dar isso aqui tudo, o senhor é que a turma do governo quer colocar no de alguém, e lamentavelmente foi do senhor que foi na reta, né? Senhor presidente, se o senhor não dá o deferimento e indeferimento, o senhor vai estar cometendo uma ilegalidade. A gente apontou algo, e o senhor sabe que existe o regimento dessa casa é claro, o senhor não dá um posicionamento e está sendo errôneo o seu indeferimento, né? Lamentavelmente, nós vamos ter que procurar o judiciário para fazer. Só tem um problema nisso tudo. A sociedade está lhe vendo, senhor presidente, e não foi para isso que nós lhe elegemos. Nós lhe elegemos para ser imparcial, e o senhor sabe que eu tenho um carinho muito grande, que até então o senhor está fazendo isso. Agora, os demais pares dessa casa, eu digo para os senhores, o governo não será a maioria nesta comissão. Os senhores podem ter a mais absoluta certeza disso. O judiciário vai nos dar ganho de causa, está mais do que robusta as provas que nós temos aqui e de depoimentos de pessoas que apontaram o vereador Vinta, do PSDB, como uma das pessoas que é ligado, direta ou indiretamente, às empresas investigadas. Vereador Jefferson, eu quero que me dê os 3 minutos, que é regimental, quero falar como vereador, eu falaria daqui mesmo, se assim me permitirem. Demais vereadores, essa CPI, ela teve uma celeridade ímpar nesta casa. Ela foi muito rápida e os vereadores de oposição vão saber reconhecer isso, né? Desde que foi protocolado, no dia 21 de junho, se eu não estou enganado, ela foi muito rápida, né? E isso prova toda a minha imparcialidade nessa questão. Essa questão de ser maioria ou ser minoria, alguém teria que ser, né? Alguém teria que ser. E isso que está se manifestando agora pelos vereadores da oposição seria manifestado pelos vereadores de governo, né? Então, eu me sinto muito tranquilo, apesar do vereador Jefferson estar fazendo a sua gravação, mesmo assim, me permita falar. A condução atendeu todos os requisitos legais, né? E volto a dizer, se algum vereador se sentir prejudicado ou algum partido se sentir prejudicado, que procure na justiça, que é a ferramenta legal, para fazer com que esse direito supostamente prejudicado seja ressarcido. Destaco também que tudo isso se dá por conta do Partido Progressista, que não fez a indicação do nome de bancada. Não conheço os reais motivos, não participei de nenhuma conversa com nenhum partido em relação a isso, mas eu quero dizer a todos os vereadores que eu me sinto muito tranquilo, conduzo essa casa de forma muito imparcial, né, e é assim que eu o farei, seguindo o regimento, né?
Se aparecer no meio do caminho fatos que aborreçam alguém ou se sintam prejudicados, que procure, né, a ferramenta legal que é o judiciário, e decisão judicial não se discute, se cumpre. E é isso que nós vamos fazer aqui nesta casa. Tenho certeza que todos os vereadores entenderão e entendem o meu posicionamento. Com a palavra, a vereadora Nina. Senhor presidente, senhores vereadores, munícipes que nos acompanham, a equipe da Secretaria de Assistência Social, sejam bem-vindos. Mediante toda essa situação, senhor presidente, ontem eu fui informada pelo segundo vice-presidente do Partido Progressista que o partido não estaria indicando nenhum dos vereadores da bancada para compor a comissão do CPI, pois o partido entendeu que é melhor deixar os trabalhos serem conduzidos de forma imparcial e isenta, uma vez que o próprio presidente do partido, senhor Ademir Isidório, estava à frente da autarquia que estará sendo investigada. Eu quero deixar aqui registrado para toda a população que não participei em momento algum das decisões do partido progressista e, desde o início, me coloquei à disposição para atuar como membro da comissão da CPI. Acato, sim, a decisão do partido, mas continuarei à disposição para compor a comissão haja necessidade. Como o regimento interno da Câmara estabelece que cabe ao partido a indicação do vereador, tive que aguardar a manifestação do progressista no prazo estabelecido no ofício. Diante da inércia do partido, hoje protocolei um ofício colocando o meu nome à disposição, pois quando assumimos aqui na Câmara de Vereadores o cargo de vereadora que eu assumi, foi com o compromisso de legislar e fiscalizar para o bem da população e o desenvolvimento da nossa Jaraguá do Sul. Muito obrigada, senhor presidente. Vereador Almeida. Senhores, bom dia. Ser bem objetivo, pois na palavra livre irei abordar melhor o assunto. Vereador Anderson, o senhor, como membro do Partido Progressista, assim como a vereadora Nina, em algum momento foi convocado pelo presidente, vice-presidente, secretário, seja lá quem da executiva, para deliberar sobre a eleição de líder de bancada aqui na casa? Não. Vereadora Nina? Não. Em algum momento o senhor requisitou esta reunião? Em algum momento a senhora requisitou essa reunião? Não. Então, gente, e me desculpe, vereadora Nina, não é cabível a senhora subir a esta tribuna e se fazer de vítima. Vítima do sistema, por quê? Hoje, às 8h40 da manhã, a senhora protocolou o ofício se colocando à disposição para que o presidente indique a senhora. Mas eu acredito que desde outubro de 2015, mês que a senhora se filiou ao Partido Progressista, até hoje, daria tempo suficiente para a senhora ter lido o estatuto do partido do qual a senhora faz parte. Pois o estatuto do partido do qual a senhora faz parte diz o seguinte no seu artigo 103, parágrafo 2º, que a bancada do partido composta, seja na Câmara Federal ou na Câmara Municipal, 1/3 de sua bancada pode e deve requisitar à executiva do partido oficialmente a questão de ordem, entre elas a indicação de líder de partido. No regimento interno está dizendo que já logo no primeiro ato na casa deve ser protocolado aqui a questão de liderança de partido. E a não protocolo
cabe ao vereador interessado requisitar ao partido oficialmente para que assim o faça. E é uma eleição realizada dentro do partido. Então, eu acredito que, desde 2015, de filiação no partido, até agora, com 1 ano e meio de mandato, teria tempo suficiente para ter lido o estatuto do seu partido e ter tomado as providências necessárias, até porque a CPI não está se discutindo de ontem, está se discutindo desde o ano passado. E sabendo dessa discussão, já deveria ter se antevido e não está se fazendo de vítima. E deixo uma cópia do estatuto do Partido Progressista para a senhora ler, para que na próxima vez não passe por isso. Continua aberta a ordem do dia. Vereadora Cirlei Chapo. Eu só gostaria de pedir que colocasse em votação o requerimento 22, para que a senhora Karina Mendes possa, já estar presente aqui no plenário, possa explanar sobre o trabalho realizado com os usuários LGBTQIA+, já que ontem foi o dia, e hoje ela está aqui presente, e o requerimento que a vereadora Nina protocolou, que ele possa já passar por votação hoje, para que ela possa explanar os trabalhos na palavra livre. Defiro o vosso pedido, vereadora, uma matéria importante, né, uma matéria importante, e já vamos fazer já por primeiro a votação do requerimento, para que na palavra livre possa vir aqui o convidado. Defiro o vosso pedido. Continua aberta a ordem do dia. Vereador Anderson. Bom dia a todos. Hoje saiu no Correio do Povo a participação da equipe de natação de Jaraguá do Sul. Participaram aí no final de semana em Blumenau, com 343 nadadores, né, todo o estado de Santa Catarina participando desse campeonato, 15 equipes, e Jaraguá do Sul ganhou 60 medalhas. Que trabalho maravilhoso da equipe técnica, dos professores, do apoio da Secretaria de Esporte e Cultura. Trouxeram aí para Jaraguá do Sul 31 medalhas de ouro, 18 de prata e 11 de bronze. Meus parabéns a todos os participantes, aos jovens, como eu disse aqui, aos técnicos que se dedicam com tanto amor e conseguiram esse resultado maravilhoso aqui para a nossa cidade. Eu também conversei já com a Celesc, com o Danilson. Nós estamos com um problema que as pessoas que precisam de energia elétrica na área de preservação permanente não estão conseguindo essa autorização da Prefeitura. A Prefeitura não vai mais dar essa autorização que dava até anteriormente. Agora vai ter que ser feito realmente pela Celesc. E já vou conversar com o secretário Voltolini, da Agricultura, porque nós temos alguns problemas que, por exemplo, Onésimo, uma lagoa que o colono precisa para instalar uma energia elétrica para o aerador, ou para dar uma água para o gado, ele não está conseguindo essa autorização, e precisamos criar um procedimento na Secretaria de Agricultura para dar essa autorização, para enviar para a Celesc, para esse colono, esse agricultor, conseguir essa energia elétrica. É um assunto que eu estou bem envolvido, vou até o fim, para a gente ter uma solução para essas pessoas que tanto precisam. E realmente o que a Nina falou é verdade. O vice-presidente do PP também me ligou e falou que o PP não iria indicar nenhum vereador para a comissão. Obrigado, presidente. Continua aberta a ordem do dia. Senhores vereadores, para darmos sequência às discussões e votações, peço aos senhores vereadores que façam registro de suas presenças. Muito bem. Depois desse momento tranquilo da sessão, vamos iniciar os trabalhos, atendendo o requerimento da vereadora Nina e da vereadora Cirlei. Vamos votar o requerimento 22, que trata do Dia Internacional do Orgulho LGBTQI+, uma data que tem como principal objetivo
conscientizar a população sobre a importância do combate à homofobia, para a construção de uma sociedade livre de preconceitos, uma sociedade igualitária, independentemente do gênero sexual. Peço que o vereador Almeida faça a leitura do requerimento. Em discussão e votação única, o requerimento número 22/2022, autora Nina Santin Camelo, requer seja convidada para participar de sessão plenária a senhora Carina Mendes, coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social Cléria de Maté Bressan, para explanar sobre o trabalho realizado com os usuários do LGBTQIA+. Seria isso, senhor presidente. Temos em discussão o requerimento. Vereadora autora Nina Santin Camelo. Senhor presidente, senhores vereadores, hoje, dia 28 de junho, comemoramos o Dia Internacional do Orgulho LGBTQIA+. E hoje, infelizmente, também somos o país que mais mata pessoas LGBTQIA+, no mundo. São vítimas, senhores. Segundo os dados do Observatório Social, apenas em 2021 foram 316 mortes de pessoas LGBTQIA+, um aumento de 33,3% em relação ao ano anterior. 11 das vítimas, senhores, eram adolescentes entre a idade de 13 e 17 anos. E em apenas um ano, quase 10 mil pessoas procuraram atendimentos em postos de saúde e hospitais, porque foram agredidas pelo simples fato de serem LGBTQIA+. Precisamos falar sobre essa violência, que mata, principalmente investir em políticas públicas para conseguir mudar essa realidade. Hoje, no país, são mais de 70 milhões de mães e pais de filhos lésbicas, gays, travestis, transexuais e mais. Eu trouxe hoje um vídeo de um grupo de mães daqui de Jaraguá do Sul, que é Mães pela Diversidade, que realiza um trabalho lindo em nosso município. Fox, o vídeo. Olá, me chamo Sumara Castilho, sou servidora pública municipal, mãe LGBTQIA+, integrante da ONG Mães pela Diversidade. Nossa ONG luta em defesa dos direitos de nossos filhos e filhas. Realizamos diversas rodas de conversas, palestras e acolhimento a pais e mães que estão em processo de aceitação de seus filhos, espalhando amor a qualquer pessoa LGBTQIA+. Estamos em diversos estados brasileiros. Caso seu coração toque ou necessite de apoio, entre em contato conosco. 47 996 31 25 77. Tire seu preconceito do caminho. Vamos passar com o nosso amor. Parabéns ao grupo de mães pelo trabalho e agradeço também a coordenadora Sumara Castilho, que enviou o vídeo para nós, a toda a equipe da Secretaria de Assistência Social que aqui está junto e pelo belo trabalho que realizam. E deixo a seguinte frase: ame o próximo, se não conseguir, pelo menos respeite. Obrigada. Continua em discussão o requerimento. Vamos esperar os vereadores se acomodarem. Vereador Jefferson vem votar? Não? Então, em votação, o requerimento.
Votação encerrada. Requerimento aprovado por 9 votos favoráveis e 1 abstenção. Temos em segunda discussão e votação o projeto de lei 131 de 2022, que será lido pelo secretário da mesa diretora. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 131 de 2022, autor executivo, assegura e cria a famílias de baixa renda o Programa Municipal de Assistência Técnica Pública e Gratuita à Moradia Econômica, denominado Moradia Legal. Em discussão o projeto. Sem discussão, em votação. Votação encerrada e projeto aprovado por 10 votos favoráveis. Temos em segunda discussão e votação o projeto de lei 159 de 2022, que será lido pelo secretário da mesa diretora. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 159 de 2022, autor Anderson Kastner, denomina via pública Arno Geisler. Em discussão o projeto. Sem discussão, em votação. Votação encerrada e projeto aprovado por 10 votos favoráveis. Temos em segunda discussão e votação o projeto de lei 181, que será lido pelo secretário da mesa diretora. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 181 de 2022, autor Luiz Fernando Almeida, denomina via pública Antônio Felipe. Em discussão projeto, sem discussão, em votação. Votação encerrada e projeto de lei aprovado por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação única o projeto de lei 189 de 2022, que será apreciado após a leitura realizada pelo secretário da mesa. Em discussão e votação única, o projeto de lei número 189 de 2022, autor executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, a conceder premiação aos vencedores do Festival Estudantil da Canção 2022. Em discussão, projeto. Sem discussão, em votação. Votação encerrada. Projeto de lei aprovado por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação única o projeto de lei 190 de 2022, que será apreciado após a leitura realizada pelo secretário da mesa. Em discussão e votação única, projeto de lei número 190 de 2022, autor executivo, autoriza o Poder Executivo Municipal, por intermédio da Secretaria Municipal de Cultura, Esporte e Lazer, a conceder premiação aos vencedores do Festival da Canção Sertanejo Popular 2022. Em discussão, o projeto de lei 190. Vereador Almeida? Não. Sem discussão, em votação. Votação encerrada. Projeto de lei aprovado por 10 votos favoráveis. Temos em discussão e votação única a moção de aplauso 39 de 2022, que será lido pelo secretário da mesa diretora. Em discussão e votação única, a moção número 39 de 2022, autor Jefferson Cardoso. A Câmara de Vereadores manifesta aplauso ao senhor Rudinei Ananias e à senhora Veridiana Ananias como forma de reconhecer a iniciativa e contribuição na implantação do sistema de reciclagem com o saco verde, na cidade de Jaraguá do Sul. Em discussão, projeto. Vereador Jefferson Cardoso. Senhores vereadores, essa minha moção de aplauso vem com o intuito de fazer justiça. Sempre quando nós ouvimos falar a respeito de saco verde e aí por diante, a gente sempre logo se remete que o SAMAI foi o criador desse projeto, né?
E, recentemente, eu fui conhecer essa história do tal do saco verde, que começou a incentivar a reciclagem em Jaraguá do Sul. Por quem que foi destacado? Pelo seu Rudinei e a dona Veridiana. Eles foram, o vereador Vinta e demais vereadores dessa casa, os idealizadores desse projeto Saco Verde, e não Samay, não ex-presidentes de Samay, e assim por diante, como a gente normalmente via nas mídias sendo desenhada. Então, vou ler um breve relato aqui para os senhores conseguirem entender um pouquinho dessa história, né? No ano de 2019, Rudinei, Ananias e a senhora Veridiana Ananias apresentaram nesta Igreja Casa de Leis a ideia de distribuição de saco verde, programa através do qual os moradores de Jaraguá do Sul poderiam separar o lixo reciclado do lixo comum, a fim de facilitar o trabalho dos recicladores, além de trazer vários benefícios para toda a população. Considerando que, através da iniciativa dos próprios recicladores, surgiu, então, em 2013, né, o Recicla Jaraguá, programa que vem sendo utilizado como modelo em outros municípios pela efetividade e contribuição na preservação do meio ambiente. Esse empenho dos recicladores de Jaraguá do Sul tem contribuído para uma cidade limpa e fundamental para o desenvolvimento e continuação do projeto Recicla Jaraguá. Então, senhores vereadores, por fazer justiça de algo que é histórico, né, que aconteceu lá em 2009, ela procurou aqui, sentou com dois, né, vereadores, até então era, na época, se não me falha a memória, que haviam falado para nós, surgiu essa ideia, foi engavetada essa ideia, 2013 puxaram essa ideia de novo e votaram em ativa. Só que a gente tem que dar honra a quem tem honra, vereador Anderson Kastner. 2013, então, começou a esse trabalho de recicla. Quero parabenizar vocês, quero dizer que são pessoas como vocês que fazem total diferença em Jaraguá do Sul. São ideias, às vezes, que são engavetadas, como aqui nessa Casa de Lei acontece muito disso, sabe? Ideias sendo engavetadas, né? Só que a gente sabe que no novo amanhã, no novo dia, sempre tem ideias e pensamentos diferentes, pessoas que realmente têm um compromisso com a sociedade e que desengavetam essas ideias e botam para toda a sociedade conhecer que pessoas comuns, pessoas que trabalham com reciclagem, como vocês dois, fazem total diferença em Jaraguá do Sul. Então, quero parabenizar vocês e quero pedir de todos os vereadores o apoio e o voto favorável a essa moção de aplauso que vai ficar consignada nessa casa com um momento histórico por se fazer justiça, né, a quem realmente tem o direito dessa ideia do programa do Saco Verde. Vereadora, quer uma parte, vereadora? Peço a parte porque lembro quando em 2009 o casal esteve aqui falando de toda a questão da reciclagem em Jaraguá, e anos mais tarde também temos que fazer justiça que o senhor Leocádio da Fujama, hoje já falecido também, era um grande defensor dessa ideia, conseguiu colocar a ideia em prática no Poder Executivo. Anos mais tarde, o saco deixou de ser distribuído, vocês devem lembrar, e foi retomado de novo em 2018, mostrando que uma atitude simples, que é ter o saco verde para a população colocar o material reciclável separado, faz uma grande diferença na hora da coleta. Então, acho justa a sua homenagem, vereador Jefferson, e aqui quero fazer menção também ao senhor Leocádio, que foi sempre um grande incentivador, e quando ele esteve na diretoria da Fujama, conseguiu colocar em prática a ideia que foi trazida lá em 2009. Eu gostaria de finalizar dizendo assim, executivo, o senhor já viu que ouvir político não dá certo. Colocar políticos em cargo público não dá certo. Dá esse problema que está acontecendo hoje aqui, essa vergonha a nível de Santa Catarina, não sei não se não vai ser nacional. Comece a ouvir, executivo, pessoas como a dona Veridiana, como o senhor Rudinei, que faz total diferença em Jaraguá do Sul, que tenham boas ideias, que não estão pensando só no seu bolso, em ganho próprio e assim por diante, eles estão pensando na coletividade. Faça isso, executivo, que tu vai ver que a prefeitura vai ficar muito diferente. Seria isso, senhores vereadores. Obrigado, vereador Jefferson. Continue em discussão a moção. Sem mais, em votação a moção. Votação encerrada. Moção aprovada por 9 votos favoráveis.
Senhores vereadores, em discussão e votação conjunta, diversas indicações. Em discussão, as indicações. Sem discussão, em votação. Votação encerrada. Indicações aprovadas por 10 votos favoráveis. Atendendo ao requerimento da vereadora Nina Santicamelo, convido para participar da sessão a senhora Karina Mendes, coordenadora do Centro de Referência de Assistência Social Cléria de Maté Bressan, para explanar sobre o trabalho realizado com usuários do LGBTQI+. Por gentileza, se a senhora quiser fazer parte da mesa, fique à vontade também, ou falar dali como a senhora preferir, fique à vontade. A senhora terá por 10 minutos, se exceder um pouco mais também não tem problema, e depois eu vou abrir para algum questionamento, se assim for a vontade dos vereadores. Ok? Obrigada. Cumprimentando, então, o senhor Jair Pedre, né, presidente da Câmara, e em nome dele também cumprimento os demais membros vereadores, né, dessa casa. E um cumprimento especial à vereadora Nina, né, por lembrar dessa data tão importante para a população LGBTQIA+, e por abrir esse espaço na Câmara para a gente poder falar sobre o nosso trabalho. Então, eu sou Karina, eu sou assistente social, servidora pública aqui de Jaraguá do Sul, sou supervisora do CRAS, e estou à frente do grupo de apoio LGBTQIA+, aqui no município. Então, oficialmente, né, quero dar o bom dia a todos, a todas e a todes. A todas, sim, porque, por mais que a gente saiba que a linguagem neutra ainda não foi adotada pela gramática do nosso país, hoje o todes tem um significado importante, porque ele representa a população LGBTQIA+. E a assistência social de Jaraguá do Sul, por meio, né, do secretário André e da gerente de proteção social básica, Bruna Nagel, né, tem aberto um espaço para a gente também poder fazer esse trabalho. E é um trabalho inédito em Jaraguá e talvez até inédito em Santa Catarina. E por isso que também nós nos orgulhamos tanto, né? A aproximação com o público LGBTQIA+, ela já começou há muito mais tempo, nos atendimentos que a gente realiza em cada CRAS aqui do município, nos CREAS, onde pessoas com situação de violência nos procuram, né? E, assim, a gente pôde se aproximar da população LGBTQIA+, realizando um evento logo em janeiro, né, para o Dia da Visibilidade Trans, onde a vereadora também se fez presente e pôde nos acompanhar nessa atividade. Ali a gente ouviu as pessoas LGBTQIA+ do município e que a gente percebeu que eles clamavam por um espaço de escuta e um espaço de acolhida. E assim nasceu o grupo de apoio LGBTQIA+. Então, desde março de 2022, a gente tem realizado um trabalho com encontros quinzenais, sempre às terças-feiras. Então, qualquer munícipe que seja LGBTQIA+, que procure, que queira ajuda, né, para se fortalecer, pode procurar o CRAS do município, do seu território, pode procurar assistência social. O que a gente tem identificado é que as pessoas LGBTQIA+, elas só querem poder exercer a sua sexualidade sem sofrer por isso. Querem que suas famílias as compreendam, as abracem, como foi a fala da mãe Sumara, hoje aqui para a gente. As pessoas LGBTQIA+, querem também poder acessar os serviços públicos sem julgamentos, tendo sua diversidade sexual e de gênero respeitada. Mas a realidade não é essa. E esse é o papel da assistência social,
respeitar suas diferentes trajetórias de vidas e apoiá-las nessa construção, buscando estratégias individuais e coletivas para enfrentar todo o preconceito que precisam enfrentar, que são diariamente. No grupo, nós trabalhamos também muito o protagonismo das pessoas LGBTQIA+. E, dessa forma, a gente também promoveu um evento no último sábado, na Praça Ângelo Piazeira, onde a gente pôde apresentar atividades culturais, artísticas, para os munícipes aqui de Jaraguá, para conhecer, se aproximar, porque a gente sabe que muito do preconceito é por falta de informação. E, ressaltando, então, esse protagonismo, eu queria ler aqui um poema que foi feito por um dos integrantes do grupo LGBTQIA+, de autoria do Rhodes. Ele diz assim: orgulho é ser, mais do que ser, transcender, transformar, transmutar, ser mais a cada dor superada, a cada dia em que acordo, e sei que estou vivo, e posso ser mais do que uma lágrima derramada. Eis a dor e a delícia de ser diferente. Diferente para quem? Me pergunto. Para quem diz que eu deveria ser outra coisa, de outra forma, com outro jeito. Ao invés de sofrer, procuro bater no peito e, de braço erguido, senão a espada da vitória cai. Não sou menos, nem mais que você que me ouve. Sou tanto quanto, e meu lugar vou conquistar. Porque não sou bagunça, sou excelência, sou LGBTQIA+. Sou para mim, sou por nós, e me orgulho em dizer, aqui ninguém solta a mão de ninguém. Não sou do parabéns, sou da resistência. Avante. E assim eu encerro a minha fala, senhor presidente. Muito bem, belíssima mensagem. Eu deixo agora para os vereadores, se alguém quiser fazer algum questionamento, a iniciar pela vereadora Nina Santin Camelo. Karina, secretário André, que aqui se encontra, a Bruna, gerente da Proteção Básica, aos servidores do CRAS e do CREAS que aqui estão, parabéns pelo trabalho realizado. É isso que a gente precisa cada vez mais investir em políticas públicas para essas pessoas em situação de vulnerabilidade social. Karina, além dos grupos quinzenais que hoje é realizado no CRAS, tem algum outro atendimento que o CRAS já realizou ou realiza para LGBTQIA+. Sim, vereadora. O CRAS ele faz atendimentos, né, individualizados também e tem feito a retificação do nome no registro civil, né, que desde 2018 isso é possível. E quem não consegue fazer, né, por conta própria pode também estar procurando o CRAS do seu território. Nós já realizamos esse suporte a 10 pessoas, né, que nos procuraram com essa demanda, que é fazer a retificação de prenome e gênero em suas certidões de nascimento. Muito bem. Vereadora Cirlei Chapo. Obrigada pela explicação, Karina. Hoje cedo até postei nas minhas redes sociais, fiz uma postagem em relação ao dia de hoje, e eu gosto muito da frase da música do Lulu Santos, que ele diz que consideramos justa toda forma de amor. E também complemento dizendo que aceitar até é uma escolha sua, agora respeitar é um dever de todos. E eu fico me colocando no lugar da mãe que deu o depoimento, o quanto ela sofre, não porque o seu filho é gay ou é lésbica, mas porque vai saber que ele vai sofrer. E agora há pouco a vereadora Nina expôs os dados do dossiê que apresentam que em 2021 foram 316 mortes violentas contra pessoas LGBTQIA+.
e que houve um crescimento de 33% em relação a 2020. A minha pergunta, Karina, você teria os dados de atos de violência registrados, porque a gente sabe que esses números podem ser bem maiores, porque muitas vezes não se registra, assim como a violência contra a mulher, muitas mulheres acabam não registrando, nessa situação também. Vocês teriam os dados em relação a Jaraguá do Sul? Vereadora, infelizmente, né, nós não temos esses dados, eles ainda são muito subnotificados, né, ou a gente teve também situação que foi denunciada como situação de LGBTfobia e que na investigação não procedeu. Então, também é de interpretações e tudo isso dificulta os dados reais, né? Eu só quero, antes de passar a palavra para os demais vereadores, eu quero poder também fazer um rápido questionamento, né? Dizer que é difícil qualquer pessoa dizer que não enxerga, né, que o movimento LGBTQI+, é invisível para o poder público, né? Para muitos, né, o movimento ele é invisível para o poder público, não os veem. Então, eu quero perguntar para a senhora, né, se tratando de políticas públicas, no governo municipal, no governo estadual e no governo federal, houve avanços ou houve retrocessos nos últimos anos? As políticas públicas para a população LGBTQIA+, são sempre um desafio. No governo federal, a gente pode dizer que houve retrocessos, né? Porque nós tínhamos uma Secretaria Nacional que defendia os direitos humanos, que trabalhava a questão da mulher, das minorias sociais em geral, e junto dessa pasta também a questão LGBTQIA+. E hoje nós não temos mais. Então, nós não temos conferência nacional que discute as demandas específicas da população LGBTQIA+. E, então, a gente está vivenciando um momento muito difícil, assim, no contexto nacional, né? No Estado, nós também temos algumas dificuldades, e no município, a gente percebe que nós ainda temos muito que avançar. Pela primeira vez, a gente teve uma capacitação para todos os servidores municipais não, né? Mas da Secretaria de Assistência Social. Então, isso também foi muito novo no município. E a gente sabe que a gente precisa capacitar os profissionais, porque ninguém tem que saber os termos corretos, mas a gente tem que buscar aprender, né? Quando a gente atende essa população diariamente nos nossos serviços, tanto na assistência social, na saúde, na educação. Então, a gente está com hoje diálogo com a saúde, para também tentar construir protocolos que facilitem o acesso a terapias hormonais, a cirurgias, né? Atendendo as demandas do público, específicas do público LGBTQIA+. Porque, às vezes, a gente está oferecendo os nossos serviços, né, que também são muitos, mas a população também tem o que é específico deles, né, o que eles necessitam. Então, acho que a gente precisa dar visibilidade justamente para poder olhar, né, quais são as necessidades que eles estão nos apresentando e poder, né, atendê-los melhor aqui no município também. Ok, muito obrigado. Vereador Jefferson Cardoso, com a palavra. Muito bom dia, Karina. Bom dia, vereador. Quero lhe parabenizar pelo trabalho que a senhora tem frente ao CRAS, ali, enfim, a gente já teve algumas conversas, estamos, na medida do possível, tentando ajudar o povo ali de Nereu, inclusive, com relação a tantas questões ali que estão envolvendo até condomínios, né? Primeiramente, eu vou pedir licença para me levantar para olhar para o povo que está na plateia, pode ser aqui? Com todo o carinho do mundo, eu me refiro ao povo representante LGBTs que estão sentados aqui na plenária, que vocês, de Jaraguá do Sul, são diferentes do LGBT a nível nacional, né? Porque quando se fala em questão de informação, é aquilo que a TV propaga nas paradas LGBTs, que acaba ocorrendo em São Paulo,
né, com tantas coisas que acontecem, senhor presidente Carim, né, que acabam envergonhando, inclusive, qualquer cidadão de bem. E aqui em Jaraguá do Sul, pastor Nogueira, a gente nunca viu esse povo desrespeitando a religião, desrespeitando seja lá qual for. Né? Eles são, sim, pessoas sérias, estão lutando pelas suas bandeiras, e eu respeito vocês por isso, e muito, por isso que eu parabenizo pelas manifestações que vocês têm na cidade, de não envergonhar nenhum jaraguaense, nenhuma família de bem. Vocês têm o respeito desse vereador. Né? E mais que isso, Karina, agora vou sentar, eu acho que nós temos que ter uma aproximação do povo LGBT com a sociedade, e não fazer diferenciação, e não fazer ou criar vereadores obstáculos. Em que sentido? Por exemplo, quando a gente cria o termo todes, a gente já está separando do todos. Eu acho que quando se fala todos, nós estamos incluindo todos, seja homem, mulher, LGBT, rico, pobre, negro ou branco, estão todos dentro do todos. Quando começa a ocorrer essa separação, essa diferença, acaba se ocorrendo o tal do preconceito que a gente luta tanto para que não exista. Tanto que é um termo que não existe no dicionário, que a gente não pode levar para as nossas escolas. Guaramirim recentemente colocou isso numa campanha de vacinação. Está aberta a vacinação para todos, todas e todes. Usar recurso público por um termo que nem existe. Então, isso esse vereador é contra. Eu acho que nós somos uma coisa só. E nós temos que lutar para sermos uma coisa só. Esse é o meu depoimento. Até, inclusive, uma das frases que foi falada, eu sou tanto quanto, e é verdade. É tanto quanto todos, faz parte desse conjunto. Seria isso. Muito bem, vereador Gadotti. Bom dia, Karina. Parabéns pela coragem de expor esse tema tão discutido, que não deveria ser, porque a legislação deve ser para todas as pessoas indistintamente. Mas esse apoio é necessário. Eu vi o depoimento dessa mãe, eu a conheço seu filho, uma pessoa muito querida, excelente, igual a todas as pessoas. E eu sei da dificuldade, do preconceito que as pessoas estão recebendo de outras pessoas que deveriam ser exatamente o contrário. Nós costumamos ver o cisco no olho do outro e nunca a trave que está no nosso. Eu só gostaria de colocar quanto à empatia que nós devemos ter com essas famílias e com essas pessoas que passam por essa situação, não de transformação, mas de ser realmente. Eu quero deixar uma frase da empatia que Jesus teve com a prostituta. Quando jogaram aos pés de Jesus, ele não perguntou qual era o pecado dela, o que ela era, o que ela estava fazendo, quem ela era. Ele perguntou para as pessoas: aquele que não tem pecado nenhum, que atire a primeira pedra. Que nós tenhamos empatia, arranquemos as correntes e tenhamos amor no coração. Obrigado. Obrigado, vereador Gadotti. Vereador Almeida. Bom dia. Primeiramente, parabenizar pelas palavras que trouxe a esta casa. Nós temos por costume não parabenizar ou não ficar tecendo elogios somente após as apresentações, e sim fazer questionamentos. É o que o regimento desta casa prevê, mas hoje o protocolo foi quebrado e eu tomo a liberdade de também seguir a mesma linha. Quando se fala da questão relacionada a LGBTQIA+, nós temos que entender não somente como algo de eu quero que isso seja respeitado, eu estou buscando o meu espaço. Não tem que ser visto pelo agente público desta forma, que eles estão buscando um espaço. É um espaço que ele legalmente já existe. E por existir, tem que se entender o que é a verdadeira essência da efetivação de uma política pública, porque isso passa a ser uma política pública de governo. E o agente político, seja prefeito, governador ou presidente da República, pode até
não se sentir tão confortável em alguns momentos. Nós, aqui nesta casa, existem matérias que nós não nos sentimos confortáveis, às vezes, em defender, ou falar, ou votar, né? Eu me senti muito confortável em votar sim para que você pudesse falar hoje aqui, né? Mas, de resto, o desconforto do agente político pouco importa diante da verdadeira função da política pública efetiva, atendendo aí seja qual for o público. Parabenizar a Secretaria de Assistência Social e Habitação, na pessoa do André, da Bruna, dos demais técnicos ali, que até me falha a memória o nome, que não quero cometer injustiça, estão aqui presentes também. E esta casa, aquilo que puder, com certeza está de portas abertas, e até destacar a fala do vereador Jefferson, no sentido do respeito também que vocês, assim como todos os outros jaraguaenses, na sua maioria, têm ao defender os seus ideais. Então, eu fico muito orgulhoso, mais uma vez, de Jaraguá do Sul, de nós podermos debater um tema como esse, que em alguns momentos aparenta ser um tema um tanto quanto difícil, mas podemos debater com bastante tranquilidade, porque nossa cidade é ordeira, tem um povo ordeiro e, mais do que isso, educado e consciente. Parabéns mais uma vez. Mais algum vereador? Quero, então, parabenizar a vereadora Nina, também a vereadora Cirlei, que pediu que fosse incluído na pauta no dia de hoje. Dizer que o grande resumo deste momento é dizer que temos que lutar, né? Mas lutar como? Quando um lado é muito grande e o outro lado é muito pequeno. Então não se luta, se resiste. Quero parabenizar a todos pelo trabalho e concedo para a senhora agora um momento para as considerações finais. Só quero agradecer, então, né, toda a equipe de trabalho que está sempre junto, está aqui presente hoje também, e os integrantes do grupo de apoio LGBTQIA+, que são usuários da assistência social. E agradecer, né, as palavras de cada um aqui na plenária, agradecer a Nina e ao presidente também, né, por toda a contextualização que fez para a gente. Obrigada. Obrigado. Nada mais havendo na ordem do dia, está livre a palavra, e pela ordem de inscrição, temos a vereadora Cirlei Chapo como a primeira inscrita. Por gentileza, Fox, podes colocar a imagem? Nós tivemos, neste final de semana, um evento promovido pelo MDB, uma palestra com a Maria Paula Fidalgo, Empoderamento da Mulher. Fui convidada por amigas, como eu já tinha outro compromisso, não fui, iria, porque gosto da fala dela. E provavelmente o MDB, assim como outros partidos, utilizou o fundo partidário destinado à mulher, que todo partido é obrigado a utilizar, se não utilizar, paga multa, inclusive. Então, mesmo o Partido Novo não usando o fundo partidário, nesse caso também promove ações voltadas às mulheres, porque senão, além de não usar, pagaria multa. Até aí tudo bem. Porém, todavia, entretanto, na sexta-feira, vários profissionais da educação me mandaram mensagem questionando se podia estar recebendo esse convite do MDB pelo WhatsApp oficial das escolas. Não creio que as diretoras tenham tomado essa iniciativa por livre vontade delas de mandar pelo WhatsApp oficial das escolas, usado para comunicar reuniões, eventos da escola, da secretaria e da prefeitura, que elas tenham feito isso sem a solicitação da secretária de Educação.
E aqui eu trago esse questionamento das mais de 15 pessoas que entraram em contato comigo na quinta-feira, porque eu penso que provavelmente não foi só a secretária de Educação que, a pedido de alguém, mandou esse convite para o grupo das diretoras e elas replicaram nos grupos de WhatsApp da escola, usando o número oficial da escola, que normalmente publica coisas no grupo do WhatsApp só pelo administrador. E eu trago esse questionamento aqui à tribuna porque eu acho isso bastante grave. Nós ouvimos algumas vezes a secretária de Educação dizendo: temos que ter zelo com o sagrado dinheiro público. E esse é um caso que eu também me questiono, porque tempo também é dinheiro. O tempo e a forma como se usou a máquina pública para divulgar e convidar para um evento do MDB. E teve pessoas que até me perguntaram: então quando vocês fizerem os encontros de vocês, Mulheres em Ação do Novo, você também vai poder pedir para a secretária encaminhar para as professoras e diretoras da escola, ou o PP, ou o PL, ou o Podemos, ou o PSDB? Eu penso que nós temos, sim, alguém pode até dizer assim: mas trazer esse assunto à tribuna é uma coisa tão irrelevante. Eu não acho irrelevante, não. Eu acho preocupante, na verdade, quando se usa os meios de comunicação oficiais de escola ou dos postos de saúde, eu não tenho contato, enfim, ou da assistência social, não tenho contato, eu tenho contato com o pessoal da educação. E quando elas me questionaram isso, eu fiquei bastante preocupada. E penso que esse tipo de coisa não pode acontecer, seja lá em que administração for. E quem pediu para a secretária de Educação encaminhar isso às diretoras, que replicaram aos demais servidores públicos municipais, precisa ser averiguado, porque não se pode usar a máquina pública para divulgar uma questão partidária, político-partidária. E nós vamos investigar, e nós vamos perguntar, e nós vamos atrás disso. Porque nós estamos, além de tudo, num ano eleitoral. E se agora, no mês de junho, esse tipo de coisa já está acontecendo, o que ainda está por vir? E os servidores públicos se sentiram invadidos quando receberam no seu WhatsApp, no seu grupo da escola, esse tipo de convite do MDB. Porque o WhatsApp da escola é para ser usado quando é uma palestra promovida pela Secretaria de Educação, pela Prefeitura, por situações que tenham a ver com a questão da educação. E não foi o caso. Obrigada, senhor presidente. Obrigado, vereadora Cirlei. Com a palavra agora, vereador Jefferson Cardoso. Vereadora Cirlei, também recebi muito desta mensagem do partido MDB, utilizando dos recursos públicos, né, e de inúmeros telefones que estão ali, né, para trabalho, para estar promovendo o seu partido político, né, e de fato deixou os professores, já que não tem nenhum orgulho dessa administração, mais revoltados ainda, né? Mas a gente ainda está crente naquela promessa de que haveria uma mudança na Secretaria da Educação, que precisa urgentemente, né? Porque quando não se tem força para conduzir uma pasta e quando existem interferências diretas políticas, é isso que acaba acontecendo, sabe, vereadora Cirlei? É realmente propaganda política, propaganda de partido, aliás, dentro de grupos de escolas onde não seria um ambiente para falar ou promover seu partido utilizando a máquina pública. Eu acho que é por isso até que o ex-prefeito responde algo parecido, né? Utilizar recursos públicos para promoção pessoal, acho, né? Eu acho que é por isso que ele está no Ministério Público respondendo por isso até. Mas, enfim, é uma prática que eles costumam fazer, né? Esse time aí, mas a gente tem que botar um freio mesmo, né? Vamos encaminhar isso também para o Ministério Público. Senhores vereadores, volto ao assunto da CPI, né, entristecido hoje, porque eu vou fazer uma ordem cronológica para você de todos os fatos que aconteceram. Janeiro, Jefferson invade Samay, Jefferson vem brigando juntamente, posteriormente, com o vereador Rodrigo, para ver limpeza dentro do Samay.
A turma do prefeito sempre menosprezando o nosso trabalho, usando inclusive, a imprensa inclusive, né, sempre tentando dizer que Jefferson Cardoso era meio louco, né, invadindo atrás de caminhão, aquela coisa toda, né, para tentar apurar coisas que jamais existiriam dentro dessa mais vê, corrupção. Até parece, vereador, que tem isso lá na autarquia. Mas eu não desisti. Sabe por quê que eu não desisti? Sociedade que está nos assistindo agora, eu não desisti por você, porque eu respeito você, eu respeito cada centavo que você paga na conta de água, no seu esgoto, no lixo. Eu respeito você, porque esses valores que a gente já apurou no caso da calceteira, que passa cifras de 6 dígitos, tá? De 6 dígitos, tá bom? Ultrapassa, a gente realmente disse, a sociedade merece mais e mais respeito, e foi se aprofundando isso, e de repente, do nada, os bons samaritanos do time do prefeito falaram, agora a gente quer ajudar vocês, vereador Rodrigo, agora nós sabemos o que vamos fazer, nós vamos fazer a limpa no Samay. A gente acreditou, a gente disse, que é uma maravilha, o que vai fazer? Fazer tudo o que vocês querem. É o quê? Todos que estão indiciados vão sair? Vão sair. Vão trocar a direção? Vamos botar técnico? Vão abrir uma auditoria? Vamos! E confiando na palavra de um governo que não tem palavra. Não tem palavra. Quer de envergonhar qualquer pai de família, inclusive, com um negócio desse, quando falta a palavra. Mas eu, Vossa Excelência, acreditamos, damos um voto de confiança. Passou 3 meses, ou 3 meses perdido. Perdido não, porque nós conhecemos um bom técnico, que é o Gustavo Rovedo, que tocou o Samay. Aí, depois de tudo isso aconteceu, houve interferência do PP, do partido do vereador Anderson Kastner, do presidente, que é o Ademir Isidoro, né, do partido, que não quis assinar a CPI para tentar tumultuar isso aqui tudo, que a gente já esperava isso, né, que eu ando 2, 3 passos na frente dessa turma. A gente já esperava isso. E agora eles pegaram por surpresa que não sabiam que tinha um dos vereadores que eles queriam botar para serem a maioria, também estava sido noticiado nos depoimentos que fazia parte do negócio da areia. Senhores vereadores, o vereador Vinta sabe o respeito que eu tenho por ele, gosto muito dele. Eu acho que, no mínimo, o senhor deveria de pedir o recuo disso. Por quê? Porque vai ficar feio. Eu não tenho sombra de dúvidas, vereador que ameaçou com o Código de Ética, com a Comissão de Ética, eu não tenho dúvidas que a Justiça vai dar para nós ganho de causa. E me admiro muito, senhor, anteriormente fazer ações que ia colocar no Conselho de Ética, né, tentando intimidar a oposição por investigar. É feio o que o senhor fez, vereador, foi feio. Não é a primeira vez que o senhor me intimida. Não é a primeira vez que o senhor sai derrotado e tentando me intimidar. E vai ter mais. Não lembra lá da questão lá que o senhor veio, né, toda afoito, tentando me botar no Conselho de Ética? Não, o senhor tentou, era para ter arquivado de praxe, depois teve que arquivar, teve que engolir a seco. Né? Mas bota esse aí também, eu vou aplaudir o senhor de pé, tá? Coloca esse também, por gentileza. Eu estou pedindo, bote no Conselho de Ética Jefferson Cardoso, que disse que Ademar Bares Vinta foi noticiado em alguns testemunhos que estaria sendo investigado também, tá? Pode botar, faça isso. Aqui não tem medo, tá? Aqui a gente está lutando pela sociedade jaraguense, aqui a gente está lutando com o povo, tá? Não estou fazendo papel de vereador defendendo político aqui, tá? Eu defendo você, o dinheiro que você gasta pagando conta de água e esgoto, e que precisa ser respeitado. O que eu tenho de poder nesse momento de fazer? Agora eu vou dizer, vereador Jair Pedro, e eu sei que o senhor tem palavra, e eu vou amarrar o senhor aqui. O senhor falou para mim, para o vereador Rodrigo Livramento e para a vereadora Cilei, que o senhor não colocaria o partido PSD nessa comissão de investigação da CPI. Eu não vou lhe pedir como político, eu vou lhe pedir como amigo e como pai do filho que está aqui nessa plenária. Honre com a sua palavra, e eu tenho certeza que o senhor vai fazer isso. Porque o vereador Vinta, eu não tenho sombra de dúvidas, vai ser declarado suspeito pela Justiça, e nós vamos ter que puxar mais um membro da oposição, que será a vereadora Nina, ou ainda, como está na indicação do Partido Novo, que deixou à disposição a vereadora também Cilei, em caso faltando um dos outros componentes. Então, eu peço gentileza para que o senhor honre aquilo que nos falou, né, porque eu acredito muito na sua gestão como presidente, e principalmente como pessoa, tá, vereador Jair? Eu acredito no senhor como um homem, como pessoa. O senhor sabe disso, que eu tenho um carinho especial pelo senhor.
Eu não esperava diferente, sociedade jaraguense. Eu já sabia que esse circo seria armado dentro dessa casa. Eles, muito felizes e arrogantes, hoje de manhã estavam, a gente ganhou, eles não vão ser a maioria. Só que não esperava que o vereador Jefferson está 2, 3 passos na frente. Eu estou dando umas aulas de como se faz política aqui. Agora, infelizmente, vão ter que engolir. Vai vir político aqui, vai sentar de frente comigo aqui. Políticos vão sentar de frente comigo. Eu quero saber quem que eles estavam defendendo que não demitiram antes. Eu quero saber por que não demitiram pessoas, né, que têm empresas que prestam serviço, mesmo estando na função pública. Presta atenção, tem uma empresa, estava na função pública e ainda prestava serviço na hora de trabalho na função pública. Inclusive me ameaçou de morte. É que a gente chega perto desses políticos. Eu vou querer saber mais, vereadores. Eu quero saber daquelas supostas doações de campanha que veio de assessores que posteriormente ganharam o cargo na prefeitura. Nós vamos abrir, sim, a investigação e nós vamos quebrar sigilo bancário. Nós vamos chegar na fonte do dinheiro da onde que veio. Da onde que veio? Eu quero botar aqui na minha frente, já vou adiantar, o ex-prefeito Antídio Lunelli, que vai ter que dar depoimento do porquê que não agiu. Era a função dele, no mínimo, investigar o que estava acontecendo no SAMAI. Era, no mínimo, ter chamado o presidente da autarquia e dito: o que está acontecendo lá, meu filho? O que está acontecendo lá? Em março do ano passado. Não ter esperado 1 ano e meio para daí ficar apavorado e tentar em ligações aí, tentar fazer de tudo para travar a CPI. Tentaram de tudo, não conseguiram, agora usar uma outra estratégia. Tentaram ser a maioria na CPI. Mas não vai vingar. Eu quero dizer para vocês que a política está mudando. Não existe mais capachos na Câmara de Vereadores. Existem vereadores que pensam, que raciocinam, que têm posição e que estão do lado do povo. Obrigado, vereador Jefferson. Eu não me senti em nada ofendido com a sua menção ao meu nome e não peço direito de resposta. Mas eu quero reforçar para o senhor que, de fato, falei, o PSD, eu, como presidente da casa, não tenho interesse em participar da CPI, por entender que posso conduzir a casa e não conduzir a CPI. Mas também devo confidenciar a todos que, não havendo número legal de 5 vereadores, eu posso indicar qualquer vereador que não faça parte da comissão. Não é porque a vereadora Nina protocolou um pedido hoje de manhã que ela se sente no direito de participar da CPI. Ela poderia ter feito isso antes e não o fez. Perfeito? Então, é o direito do presidente fazer a indicação de quem ele achar importante participar ou não. Voltando para os trabalhos, vereador Rodrigo Livramento com a palavra. Vereador Almeida, a minha fala aqui vai exclusivamente direcionada ao senhor, no sentido de repudiar a sua fala, de utilizar a comissão de ética dessa Câmara na tentativa de abalar os trabalhos que estão sendo feitos por parte da CPI, por parte minha e do vereador Jefferson. Utilizar da comissão de ética como forma de instrumento de pressão para abalar um mandato, para caçar mandato ou para fazer qualquer coisa nesse sentido é lamentável. Lamentável. A comissão de ética não foi criada para fazer esse tipo de pressão política. A única coisa que nós comentamos é que o vereador Ademar Braz Winter está envolvido no objeto das investigações. É isso que diz o regimento interno, é isso que nós alertamos e, por isso, como diz o regimento interno, ele não pode participar da CPI como um membro, por estar envolvido no objeto de investigação. Ponto. Tentar criar qualquer factoide para caçar mandato deste vereador, daquele vereador ou qualquer um, ou usar o código de ética ou a comissão parlamentar ou qualquer outro objeto para tentar nos diminuir, para tentar cercear as nossas atividades, não pode e não vai ser aceito. É nesse sentido a minha fala, presidente. Obrigado. Obrigado, vereador. Agora, com a palavra, o vereador Luiz Fernando Almeida. Rodrigo Livramento, vereador Jefferson, vocês sabem muito bem, o próprio vereador Jefferson falou que a comissão não é eu. Eu sou o presidente da comissão de ética desta casa. Existem membros, inclusive membro do seu partido, na comissão. A vereadora Nina faz parte da comissão. O que eu destaquei na minha fala foi que,
por uma, duas oportunidades, foi falado nesta tribuna de que o vereador Vinta estaria envolvido em atos que estão sendo investigados e que causam aí o direcionamento para algo ilegal. O vereador Vinta. Eu li a notícia de fato. A notícia de fato é de uma empresa, pessoa jurídica. O vereador Vinta não tem nenhum vínculo societário com a empresa. E não se tem nos autos envolvimento do vereador Vinta. Então, foi só no sentido de alertar as falas que a gente faz no calor do momento de uma discussão e, às vezes, uma palavra lançada é igual uma flecha, não volta mais. Às vezes estão colocando no limbo o nome de uma pessoa, a imagem de uma pessoa, por se criar um cenário político e, consequentemente, acabar estragando toda a carreira de uma pessoa por suposições. O judiciário está aí para comprovar algumas situações que depois nada era daquilo que foi falado. Então, só no sentido de levantar esta observação, não no sentido de intimidar. Até porque, vou repetir, no conselho são 3 pessoas, uma do seu partido e a outra vereadora Nina. Se algo for ilegal cometido nesta Câmara, por qualquer vereador que seja, eu tenho a plena convicção de que a vereadora Nina e nem a vereadora do seu partido irá se posicionar a ponto de te defender se você cometeu alguma ilegalidade. Ou eu estou enganado? Uma parte, vereador. Só para concluir, vereador Jair. E vincula o líder de governo. Com relação aos partidos políticos desta casa, faço até uma ponderação, um pedido público de desculpa pelo exagero no início, na ordem do dia, a vereadora Nina, pelo calor do momento. Mas nós devemos que levar em consideração que o Partido Progressista, no dia 23, foi cientificado dos trabalhos desta casa a ser iniciado, tanto o presidente, vice-presidente, secretário e vereadores do partido. Não é só o partido que indica na pessoa do presidente o líder de partido nesta casa, sendo o líder de partido nesta casa que indica membro para a comissão. Não é só o presidente, vereador Jefferson. Eu não estou falando aqui em defesa de Samay ou contra Samay. Não estou entrando no mérito do Samay. Eu falei que eu não iria me expor com relação a Samay e estou fazendo. O que eu estou deixando claro que um ofício protocolado hoje, minutos antes de iniciar a sessão, é algo que cheira aí um tanto de pelo menos eu vou mostrar que eu tentei fazer parte daquilo que eu assinei. Mas esta possibilidade de abertura e hoje realidade de CPI está se discutindo desde o ano passado. Desde o ano passado, todos aqui nesta casa, já quando entrou no primeiro dia, quando tomou posse, tomou conhecimento do regimento interno, recebeu uma cópia do regimento interno. No regimento interno está lá bem claro que é o líder de partido que indica membro para compor a CPI. O Estatuto do Partido Progressista diz que, na ausência, na omissão, na falta de tomada de decisão por seu presidente, 1/3 dos membros que compõem alguma das casas dos poderes, seja Câmara dos Deputados Federal, Estadual, Municipal, poderá requisitar, não é pedir, não é, presidente, me indique, por favor. Não. Artigo 103, parágrafo 4º, se não me falha a memória, diz que 1/3 da bancada pode requisitar. 1/3. Aqui nós temos 2 vereadores. A Nina representa 50%, mais do que 1/3. Em nenhum momento foi requisitado. Aí nos 45 do segundo tempo,
Protocolo ofício para se pôr como interessada a participar. Se tivesse, de fato, interessada a participar, dia 23, quando tomou ciência da intimação desta casa para apresentar líder de governo, já deveria ter, no ato seguinte, ter notificado o presidente do partido, secretária ou vice-presidente, como representante de 50% da bancada nesta casa, requisitando a deliberação, fechamento de questão para indicação de seu nome como líder de partido na casa e, consequentemente, assim, indicar o seu nome para compor a CPI. Então, vitimização é feio. Vereador Jair. Eu quero, rapidamente, só fazer uma ponderação. Quando a CPI foi protocolada, eu falei para todos os vereadores que estavam na... Por gentileza, vereadores. Quando a CPI foi protocolada, na sala da presidência, eu vou repetir a fala que eu fiz aos vereadores e eles vão reconhecer que estou sendo fiel na reprodução. Nós temos que tomar muito cuidado com a instituição SAMAI. O SAMAI é muito grande. Faço um apelo como cidadão jaraguaense, como vereador e como presidente desta casa. O SAMAI é muito grande e merece ser respeitada. O SAMAI tem grandes, muito bons servidores públicos, pessoas que se dedicam, pessoas técnicas, pessoas que se doam para a sociedade, e o SAMAI ela é muito maior do que esse momento que nós estamos passando aqui hoje. Da mesma forma, nós temos que cuidar muito com as pessoas. Não podemos fazer citações, levantar testemunhos que podem não ser verdadeiros, E isso eu me refiro agora ao vereador Ademar Vinta, que é um vereador de mais de 30 anos de mandato, e que merece, não somente pela idade, mas também por todos os anos de mandato de vereança que ele tem em nossa cidade, pela contribuição que deu à nossa cidade como vereador, merece todo o respeito dos vereadores e também dos cidadãos jaraguaenses. Só quero deixar esse registro aqui, falo em nome dessa presidência nesse momento. Obrigado, vereador Almeida. Senhor presidente, como citado, gostaria... Vereadora, eu não entendi ofensa na fala do vereador Almeida, mas, por gentileza, vereador, por gentileza, a fala está comigo. Por gentileza, a fala está comigo, por gentileza. A fala está com o vereador Almeida. Eu não percebi ofensa na fala dele e não a citaria, e não a daria. Mas o vereador Almeida já sinalizou que vai lhe dar o à parte. Então, a senhora pode falar sem problema. A parte para a vereadora Nina. Bom, terminou o tempo do Luiz Fernando, mesmo assim, eu irei... Tá, gente, só um minutinho, por favor, eu quero me pronunciar. Quanto à fala do líder de governo, o senhor Luiz Fernando, que em momento algum, Luiz Fernando, eu estou aqui querendo ser vítima e blá, 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 como muitas vezes você já colocou, que nós aqui tentamos fazer na Câmara de Vereadores. Eu reforço que estou, sim, à disposição, desde o momento lá atrás, aonde eu disse que eu seria a 4ª assinatura. Houve, sim, um equívoco protocolar na parte da manhã, hoje, esse requerimento. Estou aqui, sim, para representar a população. E tenho certeza que o senhor também gostaria de estar junto nessa CPI, levantando, buscando informações, pois você foi eleito para representar a população. Quem te colocou aqui dentro foi a população. E nós estamos aqui para representar a nossa população. Não, por favor, Jefferson, a fala é minha, eu gostaria de terminar aqui meu raciocínio. De dizer que, sim, meu nome coloquei à disposição, talvez devia, sim, ter colocado antes, mas estava, sim, esperando um posicionamento do Partido Progressista, que, infelizmente, aconteceu ontem, no final da tarde, para mim. Tá? Okay. Então,
toda essa sua questão, respeito o senhor, respeito. E jamais cheguei aqui dizendo para o senhor que o senhor está aqui para fazer oba-oba, que o senhor está aqui para ser vítima, pois eu não sou vítima de ninguém. Ok. Vereadora Nina, eu quero deixar bem claro aqui para a senhora que eu não duvido da sua intenção em ter a participação ativa nessa CPI. Não duvido. Eu não duvido. Só que, então, teve um equívoco de interpretação do estatuto do partido do qual a senhora mesmo faz parte. A senhora mesmo informou que estava aguardando o posicionamento do partido quando não precisava. Não, mas a senhora tem um estatuto que é maior do que um ofício. E a senhora tem o direito de requisitar, não é pedir favor ao presidente do seu partido, para que ocorra a deliberação e indicação de líder de partido. Vereador Jefferson, eu te dou uma parte. Líder do governo, agradeço a sua parte, esperava que não ia ter, né? Primeiramente. Presidente desta casa, a sua fala é muito linda, até elegante, quando fala do SAMAI, que a autarquia tem que ser colocada no pedestal, que ela é linda e maravilhosa, que a gente tem que engrandecer a autarquia, porque a gente não pode deixar cair em descrédito a autarquia. A base do apoio de vocês estão fazendo a autarquia ir para o lixo. Quando o senhor já anteriormente, na sua fala, diz, eu tenho a prerrogativa de indicar, vereador, se eu não querer ir. O senhor já está dizendo que vai indicar alguém da base, pessoas que nunca quiseram investigar o SAMAI, que nunca tiveram intenção de fazer alguma coisa pelo SAMAI. Se o senhor fizer isso, o senhor está corroborando para que as investigações se travem, fiquem à mercê da própria prefeitura, dos próprios que tentaram e jogaram as suas palavras na lata de lixo quando deram para nós que iam dar encaminhamento. Presidente, com toda a elegância que o senhor falou da autarquia, mantenha essa elegância também na questão das indicações da CPI. Tem pessoas que têm interesse aqui em participar e investigar de verdade a autarquia, que não é o pessoal da casa. Ok. Eu acredito que o presidente desta casa está tomando as medidas conforme deliberada, embasadas no regimento interno, e não tenho mais nada a declarar com relação ao Instituto SAMAI. Minha situação aqui era debater a questão da proporcionalidade partidária dentro da CPI, para não termos aí falsas distorções. Muito bem. Encerrando a sessão, eu quero convidar ao movimento LGBTQI+, e também os nossos convidados da moção de aplauso, para que registrem aqui as suas visitas através das fotos aqui na sessão, no final da sessão. Concluídas as manifestações dos senhores vereadores, agradeço a presença de todos, encerro a sessão ordinária, convoco a próxima para o dia 30 de junho, quinta-feira, às 9h30. Obrigado a todos, tenham um excelente dia.